Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, eu venho enaltecer todos os inscritos, todas as pessoas que estão a nos visitar, pelo carinho, pela paciência que vocês vêm tendo com a minha pessoa. Meus amigos, hoje eu não vou trazer notícias. Eu quero dialogar com vocês. Você, torcedor do Vasco, que está me assistindo agora, pedir um voto de confiança a vocês e fazer um pedido. Abracem os jogadores do Vasco. Esses atletas precisam de apoio. Será com eles que o Vasco vai até dezembro nessa luta, de certo modo, de desespero, para não cair novamente. O Vasco no segundo turno, ele vai ter que fazer uma campanha espetacular jogando dentro de São Januário. E você, torcedor do Vasco, vai ser primordial para o Vasco alcançar essas vitórias. A gente tem que tomar muito cuidado aqui para a gente não generalizar as coisas e não banalizar o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Vasco perdeu ontem, mas o trabalho que o técnico Vanderlei Luxemburgo faz é ótimo. Ele pegou uma terra literalmente arrasada e com as limitações que ele tem, ele fez um time. Até ontem, o Vasco tinha 75% de aproveitamento jogando dentro de casa. Fizemos partidas boas dentro de casa contra Internacional, Fluminense, São Paulo. O time é limitado? É. Mas a gente não pode generalizar. Como eu estou vendo aí, muitas pessoas covardes. Quem me assiste sabe de quem que eu estou falando. São covardes porque expõem os atletas do Vasco e protege esse Alexandre Campelo, que é ele o principal culpado do Vasco estar passando por essa situação. Muitos me indagam e falam assim: Alexandre, presidente não entra em campo para chutar a bola, mas é ele que é responsável por dar condições adequadas para os jogadores, e isso ele não tem feito. É ele quem contrata. A montagem deste time aí é com ordem dele. Ele que tem a caneta. Então, não vamos culpar só os jogadores do Vasco, não. Semana passada a gente estava comemorando aqui, ou melhor, no último jogo em São Januário, a gente estava comemorando uma vitória linda, fantástica que o Vasco teve contra o São Paulo. Na última semana, a gente tinha consciência que a gente perdeu para o Cruzeiro, mas o jogo que a gente fez no Mineirão foi digno. O Vasco merecia ter vencido o Cruzeiro, foi senhor da partida. Então, não podemos achar que está tudo perdido porque perdemos estes pontos dentro de casa. Não vai ser todos os jogos
que o Vasco vai conseguir vencer atuando em São Januário. Em determinadas ocasiões, a garra, a raça, não pode vencer a falta de qualidade técnica. E quando eu falo de falta de qualidade técnica, eu não estou desmerecendo esses atletas que estão no Vasco, não. Eles são os menos culpados. Eles não têm culpa do clube estar passando por uma situação financeira adversa, onde incapacita de fazer um investimento para poder trazer reforços. Eles não têm culpa se os salários não são pagos em dia. O técnico Vanderlei Luxemburgo deixou isso muito claro ontem, que determinadas coisas que acontecem dentro do clube atingem o futebol. Ele falou isso ontem na coletiva. E a partir do momento que o torcedor pega no pé, que o torcedor não cumpre a causa, as coisas ficam mais difíceis, meus amigos. Porque hoje a gente tem duas opções. Ou a gente larga na mão dessa diretoria e o final vai ser trágico, ou você, torcedor do Vasco que me assiste neste momento, abraça a causa, fica do lado desses atletas, porque vai ser uma longa caminhada até dezembro. A gente tem duas opções. É simples assim. O técnico Vanderlei Luxemburgo, repito aqui, ele tem feito um belo trabalho à frente do Vasco. A gente não pode expor, falar que tá tudo uma porcaria, porque ele tem dado o máximo dele. Esses jogadores do Vasco, a gente pode questionar a falta de técnica, a qualidade de alguns, mas os que entram em campo, eles dão o máximo deles. O Raul, o Richard, é o que esses jogadores podem apresentar, meus amigos. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele extraiu tudo que ele poderia extrair desses jogadores. O técnico, ele se vê de mãos atadas também, porque não houve planejamento. Ele pegou um trabalho em andamento, uma terra literalmente arrasada, que ele está tentando colher frutos em meio ao deserto. Por isso que eu peço, meus amigos, esse voto de confiança a vocês. Amor infinito, incondicional. Quando a gente ganha, é fácil a gente apoiar. Quando a gente perde, ainda mais nas condições que o clube está hoje, a gente tem que ficar do lado dos atletas, dos jogadores. Eu sei que revolta e eu sei que é difícil pedir isso para você, torcedor do Vasco. Tá todo mundo chateado. Por eu ter esse DNA de Vasco, eu fico mais puto ainda. Mas seria covardia da minha parte eu jogar tudo na conta desses atletas. Isso não é justo. Isso é coisa de canalha. E isso eu não vou fazer. Eu espero que nos próximos jogos do Vasco a gente tenha um comportamento distinto. Essa equipe do Bahia é uma equipe que é boa. A gente tem que reconhecer também o jogo que o Bahia fez.
Veio aqui para poder se defender, jogou aí por uma bola, fez 2 gols. Meus amigos, página virada, vamos focar no amanhã, porque a instituição Vasco da Gama precisa de vocês. Os atletas do Vasco que estão com os salários de imagem atrasados desde o mês de abril, senhores, eles precisam de vocês. O funcionário do Vasco, ele precisa de vocês. É você, torcedor do Vasco, que durante 2 décadas está abraçando a instituição, porque se não fosse por você que está me assistindo agora, não sei o que seria do nosso clube, diante de tantas administrações pífias, ruins. Agora, a gente não culpar esse golpista do Alexandre Campelo e jogar tudo na conta dos jogadores, vamos fazer uma reflexão, meus amigos. Vamos fazer uma reflexão, trabalhar muito, porque eu sei que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vai apostar aí na base. Vamos trabalhar muito para poder sair dessa situação, para a gente poder respirar, porque este não é o lugar de uma instituição centenária, gigante, como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, obrigado por terem me ouvido. Esse era o diálogo que eu gostaria de traçar com vocês, de vascaíno para vascaíno, sem maquiagem, sem sacanagem, falando abertamente aquilo que está dentro aqui do coração. E vamos apoiar os atletas, meus amigos. Saudações vascaínas a todos vocês e Vasco neles. Valeu!